Olá! Neste vídeo estaremos lidando com um tipo de tema que envolve gráficos diferentes, quando estamos falando do Task 1 Academic, tudo bem? É muito comum nós termos produções, temas a serem feitos, onde você tem mais de um tipo de gráfico. Caso você tenha seguido até aqui a nossa série Task 1 Academic, nós já apresentamos vários tipos de gráfico, como os dados são demonstrados, portanto, no tema, e às vezes no tema eles são misturados. Às vezes você tem um gráfico de linha e outro de tabela, por exemplo. Então o que nós aqui vamos estar lidando é com um tema que envolve gráficos diferentes e você vai ver que a coisa é um pouco mais simples do que a priori podemos pensar, tudo bem? Então vamos lá. Então aqui para o nosso quadro, primeiramente, gostaria de somente aqui relembrar da estratégia que é sempre mencionada aqui nos nossos vídeos como universal, quando estamos falando de produções academic Task 1, tudo bem? Então vamos aqui colocar o foco de estratégia, inclusive está muito grosso, somente um momento. Então vamos aqui colocar em verde o foco de estratégia universal. Tudo bem? Tendo então esses 4 parágrafos como referência. O primeiro parágrafo é a introdução, o segundo parágrafo é o overview, o terceiro parágrafo é o parágrafo específico 1 e o quarto parágrafo é o parágrafo específico 2. E o foco da aula de hoje, quando estamos falando desses temas que envolvem múltiplos parágrafos, ou melhor, múltiplos gráficos sendo mostrados, como vemos aqui, perceba que então temos um gráfico de coluna e depois um gráfico de linha. Nessa aula em particular, vamos estar nos focando nos 2 primeiros parágrafos, que é a introdução e o overview, tudo bem? Então, eu tenho alguns pontos importantes a mencionar aqui antes de prosseguirmos. Então, vamos aqui a eles, bem rápido. Primeiramente, a primeira questão que eu gostaria de trazer aqui, quando estamos falando então de pontos importantes, é temas que envolvem esses múltiplos tipos de gráfico, eles tendem a aparentar ser mais difíceis, mas eles não são, tudo bem? É tudo uma questão de organização apropriada do que temos em mãos. Igualmente, é muito importante aqui, em especial quando temos temas desse tipo, fazemos aquelas preparações de 2 minutos que já mencionamos em outros vídeos dessa nossa série, que definitivamente nos ajuda a ter tudo mais claro. Porque quando temos muitos dados sendo apresentados por nós, ou melhor, para nós, é muito, de fato, fácil a gente se sentir overwhelmed, ou seja, sobrecarregado de informação, e ter um texto que, no final das contas, não é bem organizado. Pois bem, aqui, então, temos aquela dinâmica de termos, antes até mesmo de começarmos a nossa escrita, 4 pontos sendo feitos, onde cada ponto representa um parágrafo, e ao lado de cada um desses pontos, nós fazemos uma sentença-chave, onde que ela indica o que é o objetivo daquele parágrafo, o que em particular vamos abranger nele. Quais são os tópicos que vamos abranger, tendo em vista os dados que temos no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Então, você tirar 2 minutos para fazer essa preparação prévia, organizando as coisas dessa forma que eu aqui mostrei, definitivamente vai fazer diferença para você, tudo bem? Igualmente, ignore a descrição do tema. Nós aqui em particular não temos nesse tema uma descrição sendo feita dos dados, mas quando você vai fazer o exame, você vai perceber que tem tanto os gráficos sendo mostrados, quanto uma descrição resumida deles. É muito importante você ignorá-la depois de já ter lido uma vez. Por quê? Reler este resumo que o tema traz dos dados pode influenciar a sua escrita da introdução. Porque você às vezes pode pensar, ok, é impossível escrever melhor do que o próprio exame está escrevendo quando o assunto é a introdução desses dados. Portanto, eu vou simplesmente copiar do tema as palavras para fazer a minha introdução. Isso definitivamente é um problema, porque isso é cópia de palavras do tema
no final das contas você não se beneficia de forma nenhuma com isso. Então é muito importante você ignorar aquele resumo das informações, se focando somente nos dados em si e tendo isso em vista fazer a sua introdução. Tudo bem? Retornando aqui ao nosso quadro, é necessário também fazermos um planejamento de como separamos os dados. E isto é uma questão que vai ser extremamente útil, em especial para a parte 2 desta série de 2 vídeos que abrangem temas que têm 2 tipos de gráfico diferentes, porque isto se dá em especial no parágrafo 3 e 4. No próximo vídeo dessa nossa série vamos estar lidando com os parágrafos 3 e 4 para temas que envolvem gráficos diferentes, tudo bem? Este processo de separação dos dados de maneira proporcional e igual entre os parágrafos específicos 1 e 2 daquela nossa estratégia universal, que são, na prática, os parágrafos 3 e 4 da estratégia. É muito importante para um texto claro e que abrange tudo que tem que abranger. Isso vamos, de uma forma muito mais profunda, ver no nosso próximo vídeo, tudo bem? Igualmente, é necessário explicitar os tipos de gráfico que estamos analisando logo na introdução. Ou seja, logo no primeiro parágrafo, você já vai ter que, idealmente, especificar que gráfico, você vai ter que descrever que temos aqui um gráfico desse tipo lidando com essas informações e um outro gráfico deste tipo lidando com essas informações. Isso logo na introdução, logo no primeiro parágrafo. Ao mesmo tempo que não é lei você ter que fazer isso, o fato é que isso faz com que você seja mais descritivo, mais completo e demonstre ao examinador um domínio. Então, é muito importante termos isso e no texto modelo que vamos aqui perceber, definitivamente é isso que vai estar sendo mostrado. Tudo bem? Mas eu somente gostaria de enfatizar essa dinâmica. Igualmente, use sentenças compostas com verbos fortes. Essa questão de sentenças compostas é de fato importante, porque quando você faz sentenças simples, ou seja, sentenças que afirmam somente uma coisa, depois tem um ponto, depois vem uma outra sentença simples que afirma outra, depois tem um ponto, você não está conectando essas ideias entre si e, portanto, mostrando o contexto geral, a ideia geral que você quer expressar. Portanto, quando você utiliza vírgulas e utiliza palavras de expressões que, de fato, conectam as ideias umas às outras, de uma forma que não seja tão abrupta com pontos finais, e tem a transição indo de uma ideia para outra, acontecendo de uma forma leve e clara e fluida, definitivamente você tem um parágrafo escrito com sentenças compostas que definitivamente aumentam sua nota. E no texto referência que nós vamos estar vendo aqui, você verá umas sentenças compostas sendo feitas, tudo bem? E essa questão de verbos fortes envolve verbos que sejam mais descritivos do que simplesmente verb to be, verb to have. Eu vou estar aqui mostrando também no texto modelo isto, tudo bem? E, por último, mas não menos importante, é o indicar de extremos no overview. Então, se na introdução o seu objetivo é ter os tipos de gráficos sendo apresentados e os dados que eles abrangem de uma forma mais macro sendo abrangido, no overview o seu objetivo é indicar os extremos, fazendo macro comparações, o que é mais e o que é menos. Indicando, portanto, os limites dos dados em termos do que eles abrangem. Tudo bem? Perfeito. Então, com isso dito, vamos aqui agora dar uma olhada no texto de referência que nós temos, tudo bem? Então, vamos descer aqui e vamos ver o texto que, como dito, abrange os parágrafos 1 e 2, tendo em vista essa aula em particular, tudo bem? Parágrafos 1 e 2, nós estamos aqui destacar 1 e 2. Da nossa estratégia universal. Então, primeiramente, parágrafo 1. E antes até mesmo de lermos os parágrafos, entretanto, é importante eu lhe explicar o tema em si, não é? Para você entender sobre o que estamos fazendo. Então, temos aqui um primeiro gráfico, que ele abrange Japanese tourists traveling abroad, ou seja, em diferentes anos, a quantidade de turistas japoneses viajando ao exterior. E aqui a lateral temos um número em milhões, tudo bem? O número de milhões de japoneses
viajando. E aqui embaixo temos o ano, não é? Ou os anos em que são feitas as pesquisas. Então temos 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 94, 93, 94, 95. Esses são os anos. Igualmente no gráfico abaixo temos Australia's share of Japan's tourist market. Então aqui temos embaixo sendo mostrado de todos os turistas japoneses que vão para outros países, qual é a parcela deles que estão indo especificamente para a Austrália. E no gráfico abaixo você então tem o aumentar esses dados e a flutuação deles sendo descrito por um gráfico de linha. Então acima aqui temos gráfico de barra e abaixo temos um gráfico de linha e vamos estar especificando isso nas nossas descrições. Aqui temos a porcentagem, não é? Aqui então no gráfico de cima temos milhões e embaixo temos o percentage. A porcentagem vai de 0 a 7 e mostrando então a variação ao longo dos anos. 2 pontos importantes. Primeiramente, isso daqui são anos passados. Portanto, a nossa ligação aqui, desculpe, não ligação, mais uma vez. A nossa análise aqui precisa de estar no passado, tudo bem? Ela precisa de estar no passado, fazendo com que, de fato, conjuguemos de forma apropriada os anos. Igualmente, você tem a necessidade de estar tendo os mesmos anos sendo abrangidos em sua análise. Tanto que eu até coloquei em cores diferentes aqui. E eu vou estar explicando no próximo vídeo de uma forma mais precisa o que essas cores indicam. Mas de uma forma bem resumida, eu gostaria de, na realidade, indicar que o que temos aqui é falando o que vamos comparar nos parágrafos específicos 2 e 3. Vamos comparar o que está em amarelo no gráfico 1 com o que está em amarelo no gráfico 2. Tudo bem? Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Isso não interfere no que vamos fazer neste vídeo, ok? Então, tendo isso em vista, vamos ver o primeiro parágrafo. Parágrafo onde que temos a introdução ocorrendo. Então, vamos aqui ter aqui sendo indicado o parágrafo 1, introdução. Ok? Somente um momento. Parágrafo 1, introdução. O parágrafo 2, como dito, é o overview. Então, vamos para a introdução. The graph, ou melhor, antes disso, ok, já teve visão. Então vamos lá, primeiro parágrafo. The first graph, a bar graph, reveals data from millions of Japanese citizens participating in global travel. And the line graph communicates the percentage of Japanese travelers only visiting Australia on holiday. Então, perceba que temos aqui, primeiramente, sendo destacados os tipos de gráfico. É importante então você descrevê-los. E temos aqui em amarelo alguns pontos importantes. Primeiro, reviews e communicates. São verbos fortes. Então, não é aqueles verbos mais básicos, tipo verb to be, verb to have, mas reviews, communicates, verbos mais fortes. E vamos ter em nossa série aqui uma aula voltada especificamente para o vocabulário que comunica força. Tudo bem? E igualmente você consegue perceber que temos o and aqui ocorrendo. O and, ele é o que faz esta sentença como um todo ser uma sentença composta. Você não tem um ponto final e o começo de uma outra sentença, mas sim vírgula e a primeira ideia é conectada com a segunda de uma forma fluida com a utilização do and. Tudo bem? Nem sempre é tão simples assim, mas neste parágrafo a coisa fluiu bem. Ou seja, você foi de um para o outro, fluindo bem, sem maiores empecilhos. Ok. Então, reveals and communicates. Tudo bem? Perceba que temos aqui duas sentenças. E este é um ponto importante. Você não precisa mais do que duas sentenças compostas na sua introdução. Tudo bem? Já no segundo parágrafo, que é o overview, vamos aqui buscar ter de 2 a 3 sentenças. De 2
a 3 sentenças. Vamos ver aqui então o overview. E lembrando, o overview tem como objetivo especificar os limites, o escopo dos dados. É aquela questão de indicarmos os extremos, como já falamos anteriormente, tudo bem? Então vamos ver aqui o segundo parágrafo. As an initial overview, worldwide travel occurred at its peak in 1995. Então perceba que estamos aqui indicando o pico em 95. E aqui, provavelmente, já que está aqui no topo também, temos o pico sendo 95. And the lowest figure happened in 1985. Então podemos dizer que também em 85, que é o primeiro ano pesquisado, tivemos o pior ano nas viagens internacionais. Ou seja, indicamos um extremo, tudo bem? Seguindo. Clearly, for travel solely to Australia, the most significant percentage visited in 1993 and the least was in 1985. Então, ao mesmo tempo em que tivemos aqui o ano de 95, onde que as viagens internacionais por parte dos japoneses foram as mais frequentes, foi na realidade no ano de 93, 2 anos antes do ano de pico de viagem internacional por parte dos japoneses, que tivemos o pico de japoneses visitando a Austrália. Então, o pico foi em 93, de visitantes japoneses estando na Austrália. E o mais baixo foi 85. Então, indicamos os extremos do gráfico de barra e os extremos do gráfico de linha, que era o que definitivamente precisamos de fazer quando estamos falando de gráficos de tipos diferentes. Tudo bem? Então temos aqui os extremos ocorrendo. E aí temos o clearly e as an initial overview, sendo aquela indicação de expressões fortes, que vamos ter uma aula voltada especificamente para vocabulário forte. Tudo bem? Então, excelente. Muitíssimo obrigado e vamos ver aqui no nosso próximo vídeo como estruturarmos questões, ou melhor, como estruturarmos os parágrafos 3 e 4, que são os parágrafos específicos 1 e 2, onde fazemos microcomparações e abrangemos de uma forma aprofundada os dados em si, tudo bem? Obrigado.